O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele que, mesmo antes, estava possuído por legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicavam-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez em sua misericórdia por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs que estão aqui no santuário, e também desejo boas-vindas às pessoas que estão em casa ou no trabalho, acompanhando pelo sistema Canção Nova de comunicação. Meus irmãos, a liturgia de hoje nos fala primeiro no livro de Samuel, segundo o livro de Samuel, de alguém que praguejava a respeito de Davi. Nós não sabemos se este homem, estava ali tomando as dores de Saul, mas enfim, praguejar ou falar mal de alguém, ou dizer alguma coisa má a respeito dessa ou daquela pessoa, e com insistência, como aconteceu na leitura que nós escutamos, o episódio, não faz parte de uma pessoa normal, não é? De uma pessoa que tem Deus. Essa pessoa falava mal, praguejava, insistia, e até os súditos ali de Davi, com razão, também diziam a ele: por que a gente não faz alguma coisa contra este homem? Mas Davi não permitiu.
a diferença de alguém que está em Deus. Não revida, não se vinga. Meus irmãos, peçamos essa graça a nosso Senhor de estar sempre em Deus, para dar uma resposta não conforme o mundo dá, mas conforme Deus. Semelhante episódio nós encontramos também no Evangelho que acabamos de escutar. Alguém que estava nos túmulos, que vivia nos túmulos, que possivelmente deu brechas para o inimigo. Alguém que vivia no cemitério. Os cemitérios ali, e o cemitério daquela época, havia o local para o morto mesmo, mas havia uma vaga ali que alguns se apropriavam dela. E este homem, porque deu alguma concessão ou algumas concessões, melhor dizendo, concessões, acabou por estar ali naquele estado. Que estado deprimente, não é? Nós escutamos, aquele homem esbravejava, aquele homem vivia entre os túmulos, dormia lá, ninguém se aproximava dele, ou quando conseguia se aproximar e até o amarrava com correntes, as correntes não podiam suportá-lo. Que força estava sobre aquele homem? Uma força realmente do mal, uma força do maligno. Ele esbravejava, nenhuma corrente podia contê-lo, ficava totalmente fora de si. Jesus passava por ali, aquele homem começou a gritar, porque o demônio faz isso mesmo, faz muito barulho, não é? Jesus mandou logo que se calasse, que saísse daquele homem, mas antes Jesus fez uma pequena pesquisa ali, né? Qual é o seu nome? E ele disse, Legião, porque somos muitos. Está vendo? Não era apenas um demônio ou dois, era uma legião, eram muitos. Ou seja, meus irmãos, aquele homem foi dando concessões ao inimigo e chegou naquele estado deprimente. É assim que acontece, infelizmente, com muitos dos nossos irmãos que vão se afundando no pecado. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, também precisamos ter cuidado com a brecha ou com as brechas que nós podemos dar para o inimigo. E ele vai tomar conta mesmo de nós. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, como pessoas que já fizeram uma experiência com ele, tenhamos esse cuidado de não dar abertura ao inimigo, mas de dar abertura a Deus, de dar abertura a nosso Senhor. Quando nós olhamos para o Evangelho, para os Atos dos Apóstolos, nós vemos os discípulos que se tornaram apóstolos, que se abriram à graça de Deus e que foram capazes de grandes coisas. Mas aqueles que se abrem ao diabo, ao inimigo, infelizmente, vão se encaminhar como este homem que nós escutamos, que era possuído. Estejamos atentos para não darmos concessões ao inimigo, mas vamos dar abertura a Deus. É claro que este homem, nós não sabemos a história dele, não é? Talvez ele foi vítima também da sua história, da sua caminhada, não teve uma boa educação na sua família, as pessoas que estavam ali ao seu lado não o ajudaram, mas ainda bem, Jesus surgiu na vida dele e o mal foi dissipado. Que Jesus entre sempre na minha vida e na sua vida, amém? Entre sempre na nossa vida e que os males se dissipem. Ao final do Evangelho, nós escutamos que aquele homem depois estava com Jesus em pleno juízo, calmo, tranquilo, equilibrado. Sim, meus irmãos, é só Jesus que pode nos dar o pleno juízo, a calma,
a paz que nós necessitamos. E aquele homem, até com boas intenções, queria seguir Jesus. Eu quero te seguir, deixa eu ir junto, nesta barca. Jesus disse, não, vá lá anunciar aos seus. Porque aquela região da Decápole ainda não conhecia Jesus. Aquele homem, depois em pleno juízo, podia ser e foi um grande evangelizador. Os irmãos que estavam aqui fazendo o encontro, estavam no ENF, em Aparecida, ou passaram por aqui, ou passaram aí pela paróquia, participaram da Santa Missa, experimentaram a graça de Deus, agora é hora de ir para os seus e de anunciar as maravilhas que Deus fez na sua vida. Há muitos irmãos que estão por aí, impuros, que estão vagando por aí, que estão sem Deus. Leve Deus, levemos Deus, levemos Jesus para os nossos, para que muitos que estão aí se debatendo, que estão na gritaria deste mundo, também conheçam a Jesus e estejam em pleno juízo. É Ele, Jesus, quem nos dá o equilíbrio que nós necessitamos. E uma vez que nós experimentamos este Jesus, vamos levar Jesus para os nossos. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado porque o Senhor nos cura, nos liberta, nos dá o verdadeiro equilíbrio, o pleno juízo. E envia-nos também, Senhor, como missionários, para levar a boa nova, para levar a Tua presença a tantos irmãos e irmãs que se encontram com espíritos maus, que se encontram com legiões, que se encontram impuros nos males deste mundo. Que eles se encontrem com o Senhor através de nós. Obrigado, Senhor. Eis-nos aqui, envia-nos.